Bem, pessoal, vamos dar continuidade a aulas sobre funções trigonométricas. Agora, para fecharmos, né, funções trigonométricas, falando da função cosseno, seno, e agora, para finalizarmos, iremos concluir com a função do tipo tangente. Tá? Então, a função do tipo cosseno era azul, seno verde, né, que foi falado anteriormente nas duas aulas anteriores. E agora a função laranja, que está aqui, ó, a curva em laranja, é a função tangente. Tá? E, bem, o que é a função tangente, assim como as funções seno e cosseno, né, elas são tão importantes na matemática quanto na física. Né? Também uma função periódica, tá? O período dela é de π, né? A gente vai ver que o período dela é de π, né? Diferente das funções seno e cosseno, que o período é 2π. E a definição da função tangente, né, ela é a função tangente de um dado ângulo, ela é a razão entre a função seno sobre dividido por cosseno desse ângulo, tá? Então ela aparece, por exemplo, na física, ela aparece em muitos problemas de mecânica, né? Por exemplo, de decomposição de forças, né? Problemas lá relacionando com o plano inclinado, relacionando também com a equação da trajetória de um movimento de um lançamento oblíquo. Então, quando você faz um lançamento oblíquo, sem resistência do ar e tudo mais, né? O lançamento de projétil, você pode concluir que a equação da trajetória tem um termo de tangente lá, né? Tangente do ângulo de lançamento. Então, é uma equação que vai dar uma parábola do segundo grau, etc. Mas tem um termo lá que tem um termo de tangente desse ângulo. Então, a função trigonométrica na mecânica ela é recheada de situações onde ela aparece em série de Fourier, né, para quem faz ensino superior. Ela também aparece em muitos problemas relacionados com tipos variados de ondas, né, de formas de onda, superposição de MHS, tanto na mesma direção quanto direções perpendiculares, lá nas curvas, né, de Lissajous, né, quando você faz esse estudo dessas curvas usando o osciloscópio. Então, as funções trigonométricas como um todo, cosseno, seno, tangente, elas aparecem em muitas situações físicas. Então, se faz necessário estudar esse tipo de função, tanto para matemática elementar quanto para o ensino superior, né, algo mais um pouco bem elaborado, e ter um entendimento disso para matemática e para física é plenamente relevante, tá certo? Então vamos lá, olha, a função tangente também é uma função ímpar, né? Então ela é ímpar por quê? Porque, veja, a função cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Como a tangente é uma razão entre seno sobre cosseno, então você tem uma divisão do seno, que é uma função ímpar, dividida por uma função cosseno, que é par. Então, uma função ímpar dividida por uma função par, o resultado dá uma função ímpar. Logo, a tangente de uma função, de um dado ângulo, né, ela é uma função ímpar. Então, ímpar significa dizer que a tangente desse ângulo, o ângulo θ, é igual a menos a tangente do menos esse ângulo, tá? Então, é isso que é a definição de uma função do tipo ímpar, ok? Bem, sem mais delongas, então vamos olhar aqui a nossa tela. Então, aqui, novamente, conectando o ponto vermelho com o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico aqui tem raio 1. Né? O ponto vermelho, se você girar no sentido anti-horário, o ponto vermelho anda para a direita. Se você girar no sentido horário, o ponto vermelho anda para a esquerda. E quando eu falo andar, ele vai andar exatamente em cima da função tangente. Então a função tangente ela tem esse formato aqui, olha. Ela vem aqui, ela tem esse comportamento aqui, olha, essa curvatura, tá certo? Então vamos lá, né? Aqui são os pares ordenados x, y, aqui o ângulo, a tangente desse ângulo, ou se preferir, vamos pegar um exemplo aqui, olha, um exemplo de ângulo especial, tipo 30 graus, né? Então, por exemplo, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Porém, você pode fazer a seguinte pergunta inversa. Qual é o arco cuja tangente dá raiz de 3 sobre 3? 30 graus, tá? Então é plenamente possível você conectar a função tangente com a função arco-tangente, assim como a função cosseno com arco-seno e seno com arco-seno, tá? É plenamente possível fazer essa conexão entre as funções tangente e arco-tangente, tá? Então aqui, só para lembrar, essa seta em azul era equivalente à função cosseno, olha, e a seta em verde, seno,
e a tangente é o resultado, né? É a razão entre seno sobre cosseno. Então, se você olhar aqui, você tem um triângulo retângulo. Então, esse ângulo aqui é o ângulo θ. É o ângulo de 30 graus. Esse θ aqui, nesse caso, é 30 graus. Aqui, por exemplo, é 45 e aqui é 60. Então, esse ângulo está mudando, né? Horário, o ângulo é positivo. Anti-horário, o ângulo é positivo. Horário, o ângulo é negativo. Então perceba o seguinte, você pode usar aqui, já que é um triângulo retângulo, um dos ângulos internos é 90, de frente para esse ângulo tu tem a hipotenusa, de frente para o ângulo reto tu tem a hipotenusa, de frente para esse ângulo você tem o cateto oposto e do lado do ângulo você tem o cateto adjacente. Se você fizer as relações trigonométricas, por exemplo, tangente desse ângulo é seno sobre cosseno, e anteriormente, por exemplo, cosseno era cateto adjacente sobre hipotenusa, seno cateto oposto à hipotenusa. Então é plenamente possível você fazer essas relações trigonométricas e obter esses resultados que está aqui, meio, raiz de 3 sobre 2, que você vai fazer o tipo de análise, tá certo? Bem, então voltando aqui, então tangente de zero, né, para um ângulo especial, vou botar aqui o rótulo e a grade, tangente de zero é 0 graus. Então acompanha que o ponto está aqui. Eu vou andar agora no sentido anti-horário e o ponto vai se deslocar ao longo dessa linha, que é a curva, que é a tangente. O eixo vertical é a tangente, o eixo horizontal é o ângulo. Ângulo aqui, à direita é positivo, à esquerda é negativo. Então perceba lá, tangente de 0 é 0, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, está aqui a seta. Tangente de 45 é 1, tá? Atingiu aqui um valor que para a função seno e cosseno era máximo, mas a função tangente ela é maior do que 1. Você vai prestar atenção agora. Subiu mais um pouquinho, olha, a tangente de 60 é raiz de 3, que é aproximadamente 1,7, então passou de 1, olha, já está bem aqui o ponto, o 1 é bem aqui, ó. Então esse ponto bem aqui em cima, provavelmente que está a bolinha vermelha, esse ponto é aproximadamente 1,7. E aí, de 60 a 90 vai acontecer algo curioso, que eu vou desligar aqui o ângulo especial, e você vai prestar atenção agora o que vai acontecer, olha. Acompanhe aqui, essa seta vai crescer enquanto eu sair de 60 graus para 90 graus. Olha lá. E aí, quando o ângulo é 90, você tem um comportamento bastante intrigante da função tangente. O que é? Quando esse ângulo θ ele for 90 graus, o valor da minha tangente ele é mais infinito, né? Significa dizer que é um valor muito grande, né? Ou seja, esse gráfico aqui embaixo, né? Essa curva, ela vai se aproximando do π sobre 2, que é essa linha aqui, olha, essa linha exatamente aqui é 180, a metade é π sobre 2. Então a curva vai se aproximando de π sobre 2, mas não toca. Essa curva ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, mas não cruza, não toca essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada na matemática é chamada de assíntota. Então toda vez que a curva ela tende a um dado valor e ela não toca essa linha imaginária, né? Nós chamamos aquela linha imaginária de assíntota. Então, a assíntota, aqui para ângulos positivos da tangente, a assíntota está em π sobre 2. Né? Então, essa função ela vai aumentando o valor, e o máximo que ela pode atingir é infinito, e é quando o ângulo se aproxima de π sobre 2. Tá? O comportamento invertido, né? Você pode também reparar aqui, olha, vem menos 30, menos 45, menos 60. Eu vou desligar aqui, ângulo especial. Quando ele vai se aproximando de menos 90, a função atinge um valor, o valor máximo aqui, mínimo, perdão, que é menos infinito, né? Então o ponto ele vai se aproximando da linha pontilhada, que é outra assíntota, e quando esse ângulo estiver próximo de menos π sobre 2, essa assíntota vale menos infinito. Tá? Então, quando o ângulo é 90 positivo, o valor da tangente é mais infinito. Quando o valor é menos 90, o valor da função é menos infinito. Então, a função trigonométrica tangente ela tem um período
de menos de π sobre 2 a π sobre 2. Então, π sobre 2 mais π sobre 2 dá π. Então, o período da minha função, ou seja, a cada que intervalo de tempo ou de ângulo ela se repete, a cada um valor de π, né? A função seno 2π, o período e o cosseno 2π, mas o período da função tangente é π. π sobre 2 para a esquerda e π sobre 2 para a direita. Então, você tem um intervalo total de π sobre 2 mais π sobre 2 dá π. Então, essa é, digamos assim, as assíntotas são os pontos mais, digamos, interessantes aqui da função do tipo tangente. Tá? Então, voltando aqui, então você vai ter, aqui no primeiro quadrante, a função tangente ela é positiva. Então, 0 graus, 30 graus, olha. Aqui tudo é positivo. Olha aqui esse resultado aqui, ó. 60 e aqui mais infinito. Quando você vai para o segundo quadrante, né, no sentido, aqui estou indo no sentido anti-horário, tá? Você vai ter a função tangente negativa. Olha lá. Terceiro quadrante, positiva. E o último quadrante, quarto quadrante, ela é negativa. Então a função tangente ela só é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Segundo e quarto, negativa. Tá? Então se eu girar horário, anti-horário, o ponto anda para a direita aqui, ó, o gráfico, acompanha lá, ó. Se eu voltar no sentido horário, o gráfico anda para a esquerda. Tá? Vou voltar aqui para a origem. Perfeito? Então, quando você está aqui, os valores do ângulo no primeiro quadrante, você tem essa variação 30, 45 e 60, que nós já sabemos o valor, né? Raiz de 3, raiz de 3 sobre 3 para 30 graus, né? 45, 1 e raiz de 3 para 60. Quando você vai para cá, por exemplo, o ângulo de 120, o ângulo de 120, né, a tangente de 120 ela é equivalente a uma tangente de menos 60. Tá? Já aqui, olha, para o ângulo de 35, a tangente de 135 ela equivale à tangente de menos 45. E o ângulo de 150, a tangente de 150, ela equivale à tangente de menos 30 graus. Tá? Ok? Então, a assíntota está em dois extremos, né, da minha função, né, ela está de menos π sobre 2, ela está exatamente em π sobre 2, negativo, π sobre 2 positivo, aqui 3π sobre 2, né? E a cada múltiplos de π, né? Então tem π sobre 2. E aí você pega mais, né? Mais π, dá 3π sobre 2, depois mais π, 5π sobre 2, mais π. Então, múltiplos inteiros você vai ter as assíntotas aqui aparecendo de acordo com o meu ciclo trigonométrico, né? É uma função periódica, tem período igual a π e etc. Tá? E para fechar, né, em resumo, as três funções trigonométricas, então existe uma macete bastante interessante dessas funções, que é o seguinte: se você desenhar aqui nesses quatro quadrantes, U de universo, né, todas as funções, U, S de função seno, T de função tangente, e C de função cosseno, você vai ter use sempre a tua cabeça. Então, U de use, né? Universo, use sempre de seno, tua, tangente, cabeça, cosseno. Então, use sempre a tua cabeça. Então, onde estão essas letras iniciais de cada palavra dessa frase, vai ser onde a função é positiva. Então, U, todas as funções seno, cosseno e tangente são positivas. S, seno, somente a função seno é positiva aqui. Cosseno e tangente são negativas. T, tangente. Tangente, somente a função tangente é positiva. Cosseno e seno negativa. E C, cabeça,
é a função cosseno positiva. Seno e tangente são negativas. Isso equivale também para as funções inversas, né? Cossecante, secante e cotangente. Tá? Então, espero que todos tenham gostado nessa aula sobre funções trigonométricas. Encerramos com as funções do tipo seno, cosseno e tangente. Bons estudos e até mais!